E até a gente tu tava comentando, a gente lá no início do programa a gente falou sobre essas questões midiáticas. A Júlia Machado, grande parceira nossa, falou nas defesas dele, em que momento entra a estratégia de opinião pública. E eu somo a essa pergunta que fala também a respeito não da opinião pública propriamente dita, mas às vezes da função ou da responsabilidade da mídia, né, na formulação dessa opinião pública. E eu trago um evento recente no Fantástico dessa semana. Teve uma matéria a respeito de uma investigação de jovens que estão utilizando a plataforma do Discord, né, para atrair menores de idade. Tem prática de abuso sexual, tem prática de violência, acho que tem prática até de tentativa de homicídio. Eu não sei se chegou a ter algum efetuado, mas diversos os crimes, né, estão sendo realizados de maneira virtual, alguns deles presenciais e com transmissões, ou seja, uma espécie de evolução até de algumas práticas criminosas, né? E aí eu somo ao fato de que tudo isso está sendo revelado para o Fantástico, já obviamente leva a um julgamento automático das pessoas em relação a essas outras pessoas. A própria transmissão de um caso da Boate Kiss, a própria transmissão de um caso do menino Bernardo também já leva e já condiciona uma espécie de opinião pública. Então os casos vão migrando, mas as narrativas elas vão sendo todas escritas pela mídia. Eu acho que hoje talvez com menos acesso a determinadas coisas como tinha antigamente, né? Mas ainda assim existe. Então, se tu te prepara para isso, te preocupa com isso, e como é que tu enxerga também essas novas... Agora uma pergunta de embarque. Esses novos tipos de crime que eu imagino que também seja ainda mais complexo para tu te preparar, porque daqui a pouco pode cair para ti uma defesa de algo desse tipo, desse gênero, ou se já caiu, enfim. Esses dois pontos. A tua preparação para lidar com a opinião pública e, posteriormente, essas novas formas, esses novos crimes que surgem e qual é a complexidade de informação que tu precisa para embater. Eu tenho uma jornalista que trabalha comigo há mais de uma década, a Rita Barquia, e ela tem uma percepção muito importante. Assim, ela é jornalista, mas trabalha com um advogado criminalista em casos midiáticos. Então, a assessoria de imprensa dela é uma assessoria muito especializada, e ela tem uma percepção que para mim é muito importante. Assim, eu acho que vai bem nesse sentido, no sentido da tua pergunta. Assim. Ela fala que o que está em jogo nos processos, sobretudo no processo penal, são narrativas. E essas narrativas, elas surgem, ou a primeira narrativa surge a partir da primeira pessoa que fala do crime. Quem é? É a polícia. Então a polícia que vai começar uma investigação sobre um crime, ela é a primeira a ser procurada pelos jornalistas que fazem cobertura, pelas plataformas as mais diversas, redes sociais, onde quer que haja, né, um tipo de reportagem, de cobertura do fato, eles vão colher a primeira narrativa do delegado de polícia, da investigação. Então aqui vai se formar a primeira narrativa. Todas as demais serão narrativas concorrentes, né, ou de contraposição a essa. Então aí ouviu o delegado, e aí a vítima está lá, os familiares estão chorando na delegacia, ouve os familiares. É um crime, um suposto autor, uma suposta situação de fato, a dor das pessoas. Então aqui a parte, né, complicada, a parte grave, as consequências desse crime, desse suposto autor na vida das pessoas. Aí vai procurar quem? O Ministério Público vai acusar esse sujeito. O que o Ministério Público pensa disso? O que o juiz pensa disso? E lá, num determinado momento, por despreparo, por falta de assessoria, por falta de atenção para a importância disso, aparece um defensor. E muitas vezes, se estiver totalmente despreparado, ele joga, né, o seu cliente
quase que dentro da cadeia. São narrativas. O que a gente tem que fazer quando atua na defesa de alguém, num caso desse tipo midiático, complicado, cheio desse tipo de atenção, é saber entender essas narrativas. Saber entender quem está fazendo, como está fazendo, por que está fazendo, né? Qual a atenção que os meios de comunicação estão dando para essas narrativas, se há ou não há espaço para a defesa, como será, né, utilizado esse espaço. Porque as pessoas dizem, o Jader é um cara de casos que atua em casos midiáticos. Beleza, mas nem todos os meus casos são conhecidos. Por quê? Porque eu sei quando um caso precisa ser midiático ou quando ele não pode ser midiático. A grande questão é que eu estou preparado para os que são, porque eu me preparei para isso, porque eu busquei gente preparada para estar comigo junto na hora, né, em que eu tivesse que lidar com essa coisa. O advogado que pensa que diretamente ele consegue lidar com os meios de comunicação, sobretudo com os profissionais dos meios de comunicação, ele está enganado. Ele precisa ter alguém que faça essa interlocução. Ele precisa ter alguém que pense junto com ele como formular, né, também a narrativa defensiva diante das demais que estão postas nesse cenário. Então a gente precisa, sim, se capacitar para isso, estudar muito para isso, ter gente competente do lado. Então, com jornalistas, a gente dialoga tendo jornalistas do lado. Eu sempre falo, né, que como é que eu faço para atacar um laudo psiquiátrico? Com um psiquiatra, um assistente técnico psiquiatra. Se eu estou atacando um laudo de uma perícia de local de fato, eu chamo um médico, um perito, né, especializado em local de fato e levo para me instruir. Por que com a imprensa é diferente? Não é. Os profissionais estão fazendo o trabalho deles. Tem advogado que sequer conhece a estrutura de uma redação, por exemplo. Ele vai lá e xinga o repórter, que está lá simplesmente colhendo todas as informações. Tá? Pô, eu te dei aquela entrevista, quando eu fui olhar lá, a entrevista saiu completamente outra. Assim, mas o que o repórter tem que ver com isso? Né? O repórter escutou ele durante 4, 5 minutos. Mas o que vai lá no jornal, o espaço que tem são 6 segundos, 8 segundos. E como é tempo 8 segundos numa televisão? Então a gente tem que saber, como entrevistado, num caso midiático, na posição de defensor, que eu não posso falar 5 minutos, porque vão ser usados 6 segundos. Não posso falar 5 minutos. Eu tô dando coisa demais para 6 segundos, para 8 segundos. Né? Para 8 segundos, que espaço é, que jornal é, que horas vai, como é que é? Ah, é? Então tá. Então eu falo 21 segundos. Para tu pegar o teu 6. Eu falo 24 segundos para tu pegar o teu 6. Mas eu não falo 3 minutos. Então, é evidente que isso é se preparar, porque o processo penal, hoje em dia, não pode ser o exercício de achismo ou de improviso. Né? E em relação a esses crimes mais complexos, hoje em dia, a polícia está especializada em celular, em nuvem, né? Em metadados, em softwares, né? de inteligência artificial. Então, não adianta tu querer fazer frente a isso com uma defesinha, né? Tu e o teu pequeno computador de médio porte ali, né? O teu laptopzinho trancando, todo cheio de vírus, não vai dar, amigo. Não vai dar hoje. Tu tem que estar preparado para uma advocacia mais que tenha uma condição técnica melhor. Né? Eu estou fazendo um movimento importante, eu acho que é importante no escritório, em que todos os meus processos passam por uma espécie de máquina, tá? E é uma máquina cibernética, um robô, né? Que abre completamente o processo para que eu possa enxergar esse processo de uma maneira ampla. Eu consigo olhar o processo de cima, porque o processo, sobretudo o processo eletrônico, ele esconde todo o processo
nos eventos, um a um, né? Fica quase impossível hoje tu ter uma visão adequada do processo se tu não tirar esse processo do processo eletrônico para um sistema que possa te dar um mapa estratégico do processo. Então, todos os meus casos passam por eu tenho uma empresa contratada que abre tudo completamente, todas as escutas telefônicas, todos os depoimentos, todas as perícias, tudo isso é aberto, sabe, para que o meu olhar seja um olhar completo. Quem hoje advoga sem o uso da tecnologia tá trabalhando com 40% das informações do processo, menos. Consegue ter acesso real ao processo 30%. Porque o processo de papel ele era um processo mais à tua mão. Folhava ali, tu tinha acesso às próprias provas, muitas vezes aos originais dos documentos, no processo físico, ele propriamente dito. O processo eletrônico não, o processo eletrônico ele tem uma outra dinâmica. E para o processo eletrônico nós precisamos de uma estratégia diferente. Então são crimes diferentes, é uma sistemática diferente de processamento do caso, né? Mas há tecnologias muito avançadas hoje, muito importantes e que a gente precisa estar de olho aberto para não fazer a mesma advocacia, né, dos anos 80. Hoje em dia não cabe mais. Esse é o canal de cortes do Olhos Papo, então te inscreve para não perder nada, nenhum detalhe. Vai também no nosso canal principal que os episódios estão completos por lá. Valeu!